A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo, o importante é você guardar as palavras no coração, pôr em prática, ir em frente e com certeza Deus é comigo, Deus é contigo e a vitória é certa. Não importa qual a sua religião, qual escolha de vida você escolheu para viver como você está. E você que está aí ao lado, não sabe que canal é esse? TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam. Vamos para a palavra. Tudo que você tiver aí, põe aí que já já a gente vai orar e vamos ler o Salmo 23 até o final do mês. É um salmo de resposta, e a qual Deus me deu uma interpretação de vitória, uma interpretação de conquista. E hoje chegou vitória para você, chegou vitória para mim. Vamos nessa. Deus deu o Salmo 91 e vou ler alguns versículos e na direção de Deus dar a instrução da resposta, da vitória que Deus tem para mim e tem para você. Salmo 91 diz assim, Salmo 91 verso 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então ele já diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita debaixo da sombra de Deus. Aleluia. Então todos aqueles, quer dizer aqui essa palavra, todos aqueles que chegam a Deus já têm um descanso. Você já sente uma paz. Então Deus está falando para mim e para você. Já estou te passando paz para que você saiba que eu sou Deus. Independente da situação, independente da tua guerra, uma das coisas que eu passo é paz. Porque a paz faz com que a gente consiga refletir. A paz faz com que a gente consiga observar aquilo que muitas vezes a gente fez errado, que a gente gastou ou que comprou, né? Seja em qual for a ocasião, existe várias formas que a gente deu assim um vacilo. Mas o Senhor chega para consertar. E quando a gente chega ao Senhor, nós não chegamos em vão. E quando ele faz assim, que ele diz de uma paz, a paz muitas vezes está uma guerra. E a gente sente paz no meio da guerra, porque serve para a gente saber que há uma solução diante de Deus. E hoje chegou solução para você, hoje chegou resposta para você, que o Senhor está falando. Então ele já diz, já fica aí em paz, uma paz, um refrigério, você já sinta o refrigério e a paz do Senhor. E mais aqui adiante, no verso 2, diz assim, diz ao Senhor, tu é o meu refúgio e a minha fortaleza, e meu Deus em quem confio. Então, há uma confiança no Senhor. Você tem que ter essa confiança, e eu tenho certeza que você está aí, não é em vão. Então, ele está dizendo, confie em mim. Confie, porque tudo vai dar certo. Aleluia. E mais adiante, aleluia, diz assim, no verso 3, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pois ele livrará você do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Então ele já está dizendo, eu estou te livrando. Quando diz a peste perniciosa, é de todas as formas, de todas as situações, de todo o laço do mal, todas as artimanhas do adversário, as astúcias que tenta, e são coisas invisíveis que a gente não vê, e só Deus vê. E quando a gente chega diante de Deus, com certeza a gente está livre de tudo isso. E além de a gente estar livre de tudo isso, nós passamos para a nossa família. Porque há um socorro, há uma resposta, há uma proteção de Deus para mim e para você e para os nossos familiares. Então Deus está dizendo para você, nesse momento, você não veio buscar só para você, mas eu entrego para você e para toda a sua família. Todo que faz parte da sua casa, seja de perto, de longe, eu estou entrando com providência e você vai ver o meu agir na tua vida. E mais aqui adiante, no versículo 7, diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não sou atingido. Então Deus está dizendo, pode estar tudo desmoronando, tudo caindo, mas não atingirá
nem você, nem sua família. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então não vai se ter atingido por nada. Então a situação que antes te atingia, antes te atrapalhava, antes fazia com que você sentisse sofrimento, antes que você sentia uma aflição, medo, Deus está dizendo, nada disso a partir de hoje vai obter e vai ter resposta na sua vida, não. Mas sim, a resposta chegou de mim, a proteção e o livramento chegou do Senhor para a tua vida. E mais adiante diz assim, somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo do ímpio. Aleluia, somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo do ímpio. O que significa isso? De pessoas más, de pessoas perversas, tanto do diabo, pessoas que tenta nos atrapalhar, como pessoas que dão lugar a ele, infelizmente. Tem pessoas que dão lugar para viver de fazer maldade. E a gente fica observando, como às vezes sempre eu digo aqui, por mais que a gente procure ser gentil, por mais que a gente possa querer ser amigo, mas aquelas pessoas sempre querem ser inimigo, sempre está querendo com falsidade, com mentira, e isso tudo a gente pode até não ver. Aleluia. A gente, palavras ao contrário, palavra maldita vem e a gente nem sabe, mas Deus tudo vê. E quando a gente chega ao Senhor, o Senhor dá resposta. E ele diz, somente com teus olhos tu verás o castigo do ímpio. Então o ímpio, como eu já disse lá atrás, e vou explicar novamente, que cada momento que eu puder explicar aqui, né? É uma forma, um ímpio já fala pessoas perversas, pessoas ruins. Não é pessoas que não é cristão, não é pessoas que é evangélico, não é pessoas de religião, não. Porque às vezes a pessoa está sendo assim, instruída e aprendendo errado. Porque não é pessoas que, porque não é cristão, é chamado de ímpio ou de religião, não. São pessoas perversas, pessoas más, que tem em todos os lugares, em todas as religiões, até nas igrejas tem, em todo canto tem pessoas perversas, pessoas ruins, pessoas que maquinam coisas para querer dar rasteira no outro, inveja, olho grande, é em todo. E pessoas boas tem em toda a religião, pessoas boas tem na igreja, mas isso Deus vê, e as pessoas más, você vê o castigo que ele vai ter, que o próprio Deus, ele cria uma situação e dá a sua resposta, porque a Bíblia diz que cada um vai colher o que planta. Então, o ímpio é pessoas más, pessoas perversas, né? Então, pessoas ruins, pessoas que têm uma mente sempre de fazer o mal, quer ter as coisas, tomando o que é dos outros, e às vezes ceifando até a vida de alguém que é preciosa para o Senhor, que não tem preço, não tem como pagar, e é pessoas assim. E essas pessoas, quando a gente chega diante de Deus, seja que religião for, seja quem for que está aí ou chega diante de Deus, ele diz que protege, não te atingirá mais, porque quando disse 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido, todos esses laços desse mal, de pessoas perversas, da perversidade de um mal, não vai mais te atingir, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 11 diz, no verso 11 diz, pois aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Então Deus já está ordenando anjo para nos guardar, nos proteger, a partir desse momento que nós chegamos diante dele, aleluia, diante dele todos, numa só aliança, numa só união, sem preconceito, mas buscando resposta, socorro em Deus. Então ele está dizendo aqui, eu estou enviando anjo ao teu respeito. Então se prepare para sair daí, além de ser abençoado, guardado pelo Senhor. E mais adiante, ele diz assim, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E diz assim, ele diz assim,
no versículo 14, no verso 14, diz assim: Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e protegerei, porque conhece o meu nome. Então, quer dizer, se apegou com amor. Então, quando a gente chega ao Senhor, ele não espera uma troca, ele não faz troca, mas ele, de acordo com a gente vai buscar, ele corresponde. Senhor não é submisso a ninguém, a nenhum ser humano, mas ele se agrada de um coração quebrantado, um coração que chega a querer saber naquele momento e reflete que não há outro lugar a buscar no Senhor. Que olha, deixa de olhar para a direita, para a esquerda, de olhar para trás, mas olha só para um foco, que é o Senhor. Por isso a Bíblia diz, Salmo 121, eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então Deus está dizendo para você, chegou o socorro de Deus, porque você se apegou com amor. Porque quando você diz, ele diz assim, se apegou com amor, aqui a palavra diz, ó, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e protegerei, porque conhece meu nome. Você passa a ter amor e conhecer verdadeiramente o Deus soberano, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é um Deus carrasco, não é um Deus ditador, não é um Deus que espalha, mas ele une, ele junta. Para, não importa que religião, mas o importante de tudo é o ser humano que você é para Deus. E ele chega nesse momento, ele fica feliz porque ele vê dentro de você, e todos aqueles que chegam a Deus, de coisa, seja quem for, quando chega ao Senhor, e o Senhor não faz troca, mas ele dá uma resposta, a gente começa a refletir, e naquela situação a gente diz assim, eu não chegaria aqui se não fosse o Senhor. Eu não conseguiria tal objetivo se não fosse Deus. Estava tudo perdido, mas eu consegui. E ele diz assim para você. E ele diz que restitui a vida nossa. E a gente começa a refletir e começa a vir um amor no Senhor. E ele diz que protege. Protege, porque ele envia anjo para nos proteger. E essa proteção vai para a nossa tenda, que significa casa. Significa a tua casa, a minha casa, significa a minha família e a tua família. Então ele protege, então a gente descansa no Senhor. Então ele diz para você nesse momento, descanse em mim, porque eu cheguei com resposta e para te abençoar. Vamos para a oração. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nesse momento entramos em tua presença, numa união só, Pai, apresentando todas nossas situações diante de Ti, como aqui o Senhor já falou, que está com nós, envia anjo, 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, mas nós não é atingido. Então nós estamos diante de Deus soberano, o Deus que foi com Abraão, com Isaac e Jacó, é um Deus que é conosco, um Deus que é com esse povo que está aqui, um povo do mundo inteiro, em nome do Senhor Jesus. Estou invocando a Ti, Senhor, o Teu poder, a Tua unção, que derrama, Senhor, o Teu poder, desbaraçando todo o mal, em nome do Senhor Jesus, destruindo, aleluia, aquilo que estava impedindo da gente ser feliz, da gente conseguir resposta, caia por terra e seja destruída agora. E todo vento que vem, meu Pai, ao contrário, mas vem agora o Teu sopro, e tirando todo o vento contrário, vai visitando todo o ambiente da casa, Senhor, com Tua unção, com o Teu poder, em nome do Teu Filho amado Jesus, cada cômodo, a empresa, seja onde for, Senhor, seja onde do pequeno ao grande, aleluia, ao supermercado, seja onde for, Pai, um local de trabalho, por mais que alguém, às vezes, olhe, não dê nada, mas sim, hoje chegou a resposta do Senhor, hoje chegou a solução, e aquilo que estava atrapalhando a desenvolver, a crescer, já caiu por terra e seja destruído com o Teu poder, com Tua unção, em nome do Teu Filho amado Jesus, aonde está visitando a todos os familiares de perto, de longe, em nome do Senhor Jesus, às vezes amigos também, que a gente está apresentando, e todos que estão no celular, Senhor, os contatos, tudo, o Senhor está visitando, em nome do Senhor Jesus, e quebrando todo o mal, todo o laço que estava impedindo da pessoa vencer, de crescer, de sair do lugar,
aquilo que estava atrapalhando a pessoa desenvolver, seja destruído em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Ó Deus, nesse momento, pedimos ao Senhor, humildemente, junto aqui com o teu povo, que o Senhor abençoa, derrama teu óleo santo, consagrar tudo que nós estamos apresentando aqui diante de ti, especialmente esta água, Senhor, no copo, garrafa, seja o que for. E passe tudo ser abençoado, derramando teu óleo santo, óleo teu altar, óleo tua botija, e sobre nossas cabeças, Senhor. E ao derramar de nossas cabeças, está visitando toda a familiar, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus de perto, Deus de longe. Todo aquele que busca ao Senhor resposta, sai sim, meu Deus, transformado e sai com as bênçãos, com abundância, em nome do Senhor Jesus, Pai, e multiplicado tudo. E o que estava dando errado vai dar certo nesse momento, que já está com tua bênção, em nome do Senhor Jesus, e nós cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, as águas de descanso, as águas de riqueza, de multiplicação, da abundância e da grandeza de Deus. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já estamos tudo abençoado, tudo foi apresentado, todas as muralhas já caíram por terra, toda a situação difícil já foi destruída, só você crê. Creia no que eu estou aqui te instruindo, te apresentando, que com certeza eu tenho visto o resultado de minha vida, resultado de algumas pessoas que estão mandado para mim, pessoas também de aqui de perto, de longe, e não será diferente com você. Você que chegou pela primeira vez e não sabe, aqui o copo com água ou garrafa, medida de um dedo, você mistura outras águas de beber, certo? Qualquer recipiente de água, caixa de água, piscina, usa a tua fé aí, com certeza você vai obter resultado. E aqui foi acabando, você não deixa acabar. Chegou aqui na metade do copo, garrafa, põe mais água, no copo você balança, na garrafa, no copo você mexe, na garrafa você balança e tudo já deu certo. Então tome posse da vitória. Então vamos agora para concluir e orar. Mas eu peço a você só uma coisa, só se inscreva, dê seu like e compartilhe, só isso que eu quero. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, fica na paz, que Deus te abençoe.